Diz assim: as regras que regulam o processo eletivo de que trata este artigo apenas terão validade se tiverem sido aprovadas e publicadas pelo Conselho Universitário com prazo mínimo de 18 meses antes do encerramento do mandato regular ao qual estiver vinculado o processo eleitoral. Reitero, da data de hoje, 17 de abril de 2023, até o final do mandato do professor Natalino Salgado, no dia 12 de novembro de 2023, faltam apenas 6 meses e 26 dias. Eu digo da seguinte maneira: podemos aprovar hoje, né, as normas propostas que estão aí colocadas, mas essas normas propostas só poderão valer para as eleições de reitor no ano de 2027, ou seja, o sucessor do próximo reitor, porque não cabe, considerando o que diz o próprio estatuto e o próprio regimento aprovados por este Conselho Universitário e ao qual nós devemos respeitar em primeiro lugar, afinal de contas é disso que, da legalidade do processo de que se trata tudo isso, não podemos desrespeitar e atropelar o nosso próprio estatuto e o nosso próprio regimento. Então, nosso primeiro dever como cidadãos, como bem lembrou o orador antes de mim, nosso primeiro dever como funcionários públicos, servidores públicos, é respeitar e fazer respeitar as leis. De maneira que, em nome dessa questão, né, em nome do fato de que a proposta de minuta apresentada, né, não obedece ao disposto tanto no estatuto quanto no regimento, né, eu estou apresentando a minha questão de ordem para o encerramento dessa questão e dessa sessão, consequentemente, uma vez que uma nova resolução aprovada não terá validade, não terá efeito para a consulta prévia do próximo reitor. E aí alguém pode perguntar: mas, professor, fica então um vácuo jurídico? Não existe vácuo jurídico. Fica e permanece valendo, na ausência de uma nova resolução, uma nova atividade, na ausência da aprovação de uma nova minuta, fica valendo a resolução da Universidade Federal que já está vigindo. Trata-se da resolução, só um momento, se eu não estou enganado, é 151. Exatamente, a resolução número 151 deste mesmo Conselho Universitário, obviamente, de 28 de setembro de 2010. Esta resolução de 2010, ela regulou a reeleição do professor Natalino Salgado em 2011, regulou o processo de eleição da professora Nair Portela em 2015 e regulou também a terceira eleição do professor Natalino Salgado em 2019. Então, é uma resolução que já regulou 3 consultas em 2011, 2015 e 2019, já atendeu perfeitamente as questões colocadas do ponto de vista da situação à época e, portanto, né, é ela que, no meu entender, continua valendo. De maneira que essa questão de ordem eu peço que seja apreciada, né, pelo senhor magnífico reitor, presidente do Conselho Universitário. Ou seja, que suspenda a sessão, suspenda a discussão da nova minuta, visto que, né, todo o processo que for definido por ela não terá validade no atual momento. Será sim válido, mas para a consulta de reitor em 2027. E aí fica a questão, que me parece pertinente também. Por que disciplinar um processo eleitoral em 2027 se nós estamos ainda em 2023 e o que nos interessa nesse momento é tratar desse processo atual com base na resolução que está vigente. Ou seja, a resolução... Deixa eu consultar de novo, desculpa, eu não tenho muita memória assim para coisa... Assim, a resolução número 151 do Consum, de 28 de setembro de 2010, que regulou, como eu disse, os processos de 2011, 2015 e 2019. Eis, senhor presidente, minha questão de ordem, que espero seja submetida à apreciação. É isso. Muito obrigado. Desculpem a falha aqui técnica do notebook. Professor Natalino, poderia me manifestar?
a respeito dos questionamentos do professor Wagner. Professor Valber, eu não fiz um questionamento ao senhor. Não, eu apresentei uma questão de ordem ao presidente do Conselho Universitário. Quem deve se posicionar diante de uma questão de ordem é o presidente do Conselho Universitário, segundo diz o nosso próprio regimento. Sim, conselheiro Wagner, eu como presidente, eu convoco como consultoria técnica o professor Valber. Com a palavra, professor Valber. Professor Natalino, considerando os fatos apresentados pelo professor Wagner, tá? O entendimento que foi entendido, né, ao construir o regimento, o estatuto, o entendimento, né, construído ao apresentar o estatuto, o regimento, e esse momento, tá, é o entendimento da necessidade de regulamentação de procedimentos. O processo, ele é um conjunto de procedimentos, tá? Essa resolução, ela não altera a possibilidade de acesso, ela não altera a possibilidade de critérios, tá? Ela não altera os direitos de voto. Então, ela apenas procedimentaliza o fluxo da execução. Então, ela não necessariamente teria que estar dentro dos 18 meses, certo? É o entendimento que foi tido anteriormente. Se nós seguirmos... Se nós seguirmos esse entendimento que o professor Wagner coloca aqui, tá? A gente teria, inclusive, que avaliar a eleição anterior para diretores de centro e coordenadores de curso, porque ela seguiu essa mesma lógica que nós estamos tendo hoje, né? Que a resolução emitida ela é uma resolução procedimentalista e não uma resolução processual, né? Então, é importante observar, né, que a decisão aqui exarada, ela pode ter reflexos anteriores, tá? Porque o entendimento é que eu preciso, né, a instituição precisa regulamentar o funcionamento e não o processo, pois o processo já tem suas diretrizes estabelecidas no estatuto e no regimento, tá? Então é apenas um elemento procedimental, tá? Obrigado, professor. Já que houve uma justificativa, eu peço novamente só um segundo, professor. Palavra, professor Wagner. Em que se considere a avaliação apresentada pelo pró-reitor, né, eu quero ressaltar que o que diz tanto o estatuto quanto o regimento é de uma forma muito clara, ou seja, não distingue entre procedimento ou conteúdo. As regras que regulam, vou ler o que diz claramente: normatizar nos termos da legislação vigente os processos com antecedência mínima de 18 meses do encerramento dos respectivos mandatos, assim que diz o estatuto. E o regimento diz: as regras que regulam o processo eletivo, não trata de regras regras procedimentais, regras de tal qualidade, não. Regras que regulam o processo eletivo terão apenas validade se tiverem sido aprovados e publicados pelo Conselho com prazo mínimo de 18 meses antes do encerramento do mandato regular. Ou seja, nesse aspecto, as considerações tomadas pelo professor em relação a processos eleitorais anteriores não cabem. Não me cabe a mim julgar o passado e avaliar o que aconteceu no passado. Eu estou discutindo nesse momento, como conselheiro da universidade, como cidadão e como professor dessa universidade, essa minuta que está em resolução. Me interessa, nesse momento, defender que a legalidade, o respeito e a observância às leis sejam mantidos. Me interessa, nesse momento, garantir que o estatuto e o regimento sejam mantidos. Se houve erro anteriormente, depois se discute o que fazer com esse erro. Nesse momento, nós, como servidores públicos, nós, como cidadãos, devemos zelar pela legalidade, não tratar de erros eventuais acontecidos no passado, porque eu não me lembro do que foi aprovado lá atrás. Então, reitero,
O que diz o estatuto, o que diz o regimento é muito claro, são normas em geral, não tem nada de diferenciação. E segundo, 18 meses de antecedência. O prazo entre esta data de hoje, o final do mandato do senhor magnífico reitor, como eu disse, é de apenas 6 meses e 26 dias. É isso. Professor Wagner, eu considero significante as suas observações e diante do que o senhor colocou, eu vou suspender temporariamente este conselho e vou ouvir o parecer da Procuradoria Federal. Você escutou? Sim, professor, escutei. Então está suspensa temporariamente e nós